Tem uma segunda parte da partilha sobre a causalidade da felicidade. Há mais coisas ali para partilhar. Vou fazer assim, um apanhado do que é que foi dito há 2 semanas atrás, na medida do possível, e depois avançar com um pouco mais de outros aspectos que contribuem para as causas da felicidade. Então, há 2 semanas, eu propus um modelo, porque é só isso, é um mapa, é um modelo de compreensão. Quando olhamos para a nossa experiência e queremos entender o que é que contribui para a felicidade, eu propus que um dos fatores-chave para compreender a causalidade da felicidade é olhar para as nossas crenças. E a razão pela qual as crenças têm um papel tão fundamental, tão condicionante do processo de felicidade, é porque as crenças estão por trás das nossas motivações, que por sua vez estão por trás das nossas ações. Só agora expandindo esses conceitos. Vou fazer a ordem a partir das ações, que é mais óbvio. Quando agimos, seja porque falamos ou agimos numa ação mesmo física, o corpo mexe-se, a boca mexe-se, porque há uma motivação, algo que nos move nesse sentido. Aquilo não acontece por acaso, quer dizer, tu pode tropeçar por acaso, mas a maior parte das nossas ações físicas e verbais, elas acontecem porque são movidas. Okay? Há uma motivação que nos leva nesse sentido. E as nossas motivações assentam ou têm subjacentes, são informadas pelas nossas crenças, porque as nossas motivações sou movido a ir em direção a qualquer coisa porque gosto, porque acredito, porque me faz sentido, mas isso é porque o meu sistema de compreensão, de crenças, levou-me a fazer essa leitura de que isto vale a pena ir atrás, vale a pena estar aberto a estar receptivo a... E da mesma maneira, quando a minha motivação não é de ir ao encontro, mas é assim de afastar, é porque também o meu sistema de crenças, aquilo que valido, através do qual valido a minha experiência entre certo, errado, bom, mau, verdadeiro, falso, okay? Esse sistema de crenças leva-me a compreender que esta situação é algo que eu devo afastar, repelir. Okay? Então, este movimento de ir ao encontro e do puxar do quero ou do afastar ou fugir, a avidez, a aversão, essas duas pulsões têm por baixo as nossas crenças, mas não é só na avidez ou a aversão, é depois as nossas respostas mais sábias, seja de compaixão, seja de bondade, de generosidade, de criatividade. Isso também tem subjacente crenças que nos levam a compreender a situação de tal forma que depois a motivação é essa. Então, se crenças é aquilo que nós trazemos a uma situação para compreender, podemos dizer que há crenças que promovem compreensões corretas, apropriadas, que realmente facilitam o entendimento do que é que se passa, e há crenças, pontos de vista que nos levam a distorcer a realidade, a ver as coisas de uma forma torcida, que não aclara, que gera confusão. Então, crenças, chamar crenças erróneas, pontos de vista distorcidos, levam também a motivações distorcidas e levam a ações que elas também vão ser torcidas no sentido em que o que nós queremos quando agimos, quando falamos, tudo o que nós fazemos, pensamos, etc., tem um só propósito: contribuir para o nosso bem-estar e felicidade, ou pelo menos diminuir o sofrimento. Não é? Essa é assim, a motivação subjacente a tudo isto. Então, se a nossa compreensão é errónea, isso leva-nos a depois motivações e ações que não contribuem de todo para o propósito último de estar bem, ser feliz. Sim? Então,
As nossas crenças são absolutamente fundamentais para o caminho que escolhemos em termos de contribuir para bem-estar e felicidade nosso e dos outros. E aqui foi aqui que eu propus, ok? Então, digamos que da família de crenças, porque eu nem vou dizer que é só uma, mais importante a aclarar é a maneira como nos concebemos. Que tipo de eu é que eu acredito ser? Como é que eu me concebo? Eu sugeri que aquele espectro, lembro, desde o eu, que é eu, e depois só vou olhar para o outro se o outro der jeito a eu, e há todo um espectro que nos leva até uma concepção de um eu interdependente, em que reconhece que tudo em si resulta, na verdade, de N causas e condições. Não é? Fomos acarinhados, alimentados, educados, apoiados. Possamos achar que não foi suficiente, mas houve tanto, a cada instante há tanto que contribui para sermos o que somos e que não é uma questão dos nossos quereres. Não é? Cada um de nós é o resultado de todos os encontros que teve até hoje, incluindo os chatos. Não é só as pessoas simpáticas é que moldam o tipo de pessoa que nós somos. E este eu, à medida que vai ficando interdependente, na verdade está mais de acordo com a realidade, como as coisas são. Porque esta realidade é realmente uma realidade interdependente, onde os fenómenos estão em íntima interligação uns com os outros e contribuem para que as coisas surjam e passam e não são resultado de um querer, de alguém querer de uma maneira. Não, aquilo é uma série de fatores que contribuem para que qualquer coisa aconteça. Então, dentro deste espectro, não é, de concepções do eu, um eu mais autocentrado, um eu mais interdependente, surgem motivações que são concordantes, que se alinham com essas crenças. E eu sugeri que quanto mais autocentrado eu estou, porque o eu não é uma coisa fixa, embora pareça que é sempre o mesmo eu, nós notamos que há dias em que estamos mais autocentrados e há dias que estamos mais abertos e receptivos e interdependentes. Quanto mais autocentrado, mais a motivação é essencialmente de quero e não quero. Mais avidez e mais aversão. Mais as coisas têm que ser como eu acho que têm que ser. E quando eu acho que têm que ser. Não é? Tudo é como eu quero, quando eu quero. E nesses dias em que a pessoa está mais, e há pessoas que é uma vida inteira assim, quanto mais ávidos, quanto mais ansiosos, desejosos, mais apegados, também vem com isso mais irritação, mais raiva, mais rancor, ou seja, toda a aversão que surge quando as coisas não estão a ser como eu, que estou no centro do universo, estou a querer. Então, quanto mais autocentrado, mais avidez e mais aversão. Mais isso é aquilo que nos move. Que, por sua vez, são motivações que toldam a compreensão. O calculo que já tenho notado, não é? Quando a pessoa quer imenso qualquer coisa, fica com uma perspectiva tão afunilada que só vê aquela coisa que quer e nem leva por vezes em conta a consequência que isso vai ter noutros níveis, noutros tempos. Está a ver só ali uma satisfação, por exemplo, muito imediata, qualquer coisa que lhe dá imenso vontade de comer e não leva em conta que nem está muito bem da barriga ultimamente e vai e come aquilo. E depois fica super mal disposto. E dá para extrapolar isto para outras coisas. Ou ao contrário, estamos assim naqueles dias rabugentos, de má onda, em que parece que tudo nos irrita e alguém até faz um bom convite, uma boa proposta, uma coisa que nos vai fazer bem e porque estamos naquele estado de aversão, até aquilo que nos faz bem parece mal e afastamos. Tal é o impacto das nossas motivações, elas têm uma relação de causalidade mútua com as nossas crenças. Quando eu estou emocionalmente mais, vou pôr agora entre aspas, negativo, quando a minha mente está mais envolta em avidez e aversão, mais toldada por essas motivações, depois o que eu vejo, a maneira como vejo o mundo é colorido por essas motivações. Quanto mais a minha mente está limpa dessas motivações e há espaço para, digamos, se eu não estou tão ávido e tão aversivo, mais facilmente respondo com generosidade, com aceitação, com não reatividade, com compaixão perante o sofrimento.
E isso, por sua vez, também leva-me a ver o mundo com a clareza que vem desses estados mentais. Então, a motivação tem uma relação com as nossas crenças que eu diria que é uma interdependência de mútua causalidade. As nossas crenças, sim, condicionam aquilo que nos move, as nossas motivações, e as nossas motivações, por sua vez, também condicionam os nossos pontos de vista, as nossas crenças. Entendem? Estão comigo? Sim? E isto está a acontecer o tempo todo. Não, a pessoa pode não estar de todo consciente que isto está a acontecer, mas estou a tentar assim explicar como é que esta vida vai se desdobrando a cada momento. E tudo isto que até agora foi a descrição de processos internos, depois manifestam-se no exterior, informam a maneira como falamos, informam a maneira como agimos. Não é? Então, naqueles dias em que a pessoa está mais autocentrada, a sua perspectiva do mundo é muito mais eu, logo mais avidez, mais aversão, quando abre a boca para falar, o seu discurso, a sua verbalização vai dar voz exatamente às suas crenças e às suas motivações. E a sua fala vai, se por exemplo alguém nos contraria nesses dias, mais facilmente a fala volta-se para o lado mais ríspido, não é? De irritação, de aversão ou de exigência, não é? De fazer ameaças, de querer muito qualquer coisa, de se impor, e às vezes não fica só pela fala. Às vezes isto parte mesmo para a ação. A pessoa acaba mesmo por agir de acordo com essas motivações. E não sei se estão aqui a notar, há aqui uma hierarquia de consequências. Uma coisa é pensar em fazer qualquer coisa que tem a ver com, sei lá, porque eu quero imenso qualquer coisa e às tantas já estou ali num plano em que eu estou a apropriar-me ou do tempo, ou da situação, ou do trabalho, que na verdade pertence a outra pessoa, que vistas bem as coisas é uma oportunidade que o outro deveria estar a receber, mas que eu arranjo maneira de me apropriar dessa situação. Naquele momento, como a minha perspectiva de vida é eu, a minha felicidade depende de eu ter as coisas como eu quero, já não levo o outro em conta. E as minhas ações vão nessa direção. Mas uma coisa é pensar isso, outra coisa é dizer isso, e outra coisa é mesmo fazer uma ação que nós apropriamos qualquer coisa e prejudicamos outra pessoa. O impacto que cada uma desses níveis tem, está no mental, no verbal ou na ação, em termos da consciência do próprio, dá para notar que é diferente, não é? Eu pensar que vou fazer uma coisa, se calhar não é muito boa ideia, mas até que me dava vontade, é uma coisa. Outra coisa é eu já falar com essa intenção. E depois outra coisa, ainda por cima, é ir e fazer mesmo. Se, se essa pessoa se tiver um momento de pausa no fim do dia para contemplar o seu dia e agiu de uma forma mesmo que foi motivada por uma perspectiva muito autocentrada, vem mesmo daquele sítio da avidez ou da aversão e que o levou a agir e a falar de uma forma mais ríspida, por exemplo, ou mais apropriativa, se a pessoa se sentar consigo próprio alguns instantes de, olha, é terça-feira, um daqueles dias que é terça-feira, prática, a pessoa nem está bem a pensar na coisa, senta-se e o Sagra diz, agora deixe respirar com tudo o que para aqui vai. A pessoa vai respirar e vai notar a consequência das suas ações. E se agiu de uma forma que foi ríspida, ou seja, que isso magoou, trouxe sofrimento aos outros, pode-lhe ter dado um sentido naquele instante de algum alívio, de alguma segurança, mas que magoou o outro, é provável que os remorsos possam surgir na sua mente. Não é? E mesmo que não tenha agido, só de ter, usou um bocadinho da sua aversão para falar mal de alguém que não estava presente, aquele cuscar pelas costas, quando a pessoa senta-se para meditar, muito provavelmente parte do conteúdo que vai surgir na sua mente é daquilo que teve a dizer. O medo do outro ficar a saber, a figura que fez, um bocadinho de vergonha, um bocadinho de culpa. E mesmo que não tenha dito nada a ninguém, só o ter passado o dia a ruminar
informado por avidez e aversão, a pessoa senta-se para meditar e a sua mente vai refletir isso. Está a fazer sentido isto? Como a experiência presente é o resultado do tipo de crenças, motivações, ações verbais e físicas que foram fomentados até ali. Quer dizer, na versão budista inclui esta vida e outras vidas e a coisa nunca mais acaba. Mas mesmo se opondo nesta vida, a cada instante, nós estamos a colher o fruto das nossas ações, porque tudo isto tem um impacto na nossa consciência. Há coisas que têm, que é como um pássaro que passa no céu e não deixa qualquer lastro. Há coisas que já fica aqui uma certa nuvem, há coisas que nos deixam como uma verdadeira tempestade cá dentro, há outras que é mais tipo um terremoto mesmo. Então, querendo dizer que as crenças, motivações, ações têm um impacto na nossa consciência, ou seja, contribuem ou não para o nosso bem-estar e felicidade. Então, eu fiz aqui o percurso mais vindo dos dias em que a pessoa está mais autocentrada, não é? Que, por estar mais autocentrada, pronto, agiu daquela forma e depois colhe os frutos que são congruentes com essa perspectiva, essas motivações, essas ações. Mas temos dias em que realmente, seja por que razão for, provavelmente porque estamos a viver de uma forma mais equilibrada. Eu agora, por exemplo, estou a pensar num exemplo de uma amiga minha que me ligou a celebrar ter experienciado o caminho que o Buda descreve muito, assim, de uma forma muito palpável na sua própria experiência. O que tinha acontecido foi, ela soube de uma pessoa que ela conhece, mas que nem tem muita relação, que estava numa situação bastante difícil, do ponto de vista financeiro e em risco de ficar quase sem, tornar-se da noite para o dia uma sem-abrigo. E esta minha amiga moveu-se para apoiar essa pessoa e arranjou maneira de, pronto, essa pessoa pelo menos agora durante um tempo tem o apoio financeiro que precisa, pelo menos para ter um teto. E essa minha amiga disse, nem é uma pessoa que ela tenha grande apreço, mas naquele dia, apesar da sua vida própria também estar difícil e complicada, ela olhou para o mundo de uma forma que lhe permitiu ver que a felicidade e a infelicidade do outro também lhe dizia respeito e que a maneira como ela lidava com a infelicidade do próximo também lhe dizia respeito. E ela escolheu ser movida por... Escolheu não, houve espaço, porque ela não estava super autocentrada, houve espaço na resposta perante a aflição do outro, brotar compaixão e até mesmo passar para a ação de tentar aliviar esse sofrimento. E quando ela foi um dia bastante atarefado e mandar e-mails e arranjar uma conta onde se pudesse fazer depósito e fazer ali um mini movimento de generosidade, quando ela parou no fim do dia para notar como é que estava, ela veio, colheu os frutos de uma forma muito imediata do que tinha feito. E veio uma enorme alegria só de lembrar o sorriso, o espanto, o alívio da pessoa que tinha sido ajudada, a quantidade de respostas tão carinhosas e positivas que tinha recebido de várias pessoas que alinharam com o que ela estava a propor. E ela disse, eu dei por mim mesmo num estado de graça no fim do dia. E ela disse, na verdade, que até durou, nós falámos 2 ou 3 dias depois, e ela disse, de certa forma, ainda estou assim um bocadinho nesse estado de graça. Então, reparem, isto também começou, é uma linha de causalidade. Começou naquele momento de perspectiva perante a vida, que não estava tão autocentrada, estava mais aberta, interdependente, permitiu conectar com o outro. Ao conectar com o outro está a doer e quando há sabedoria e essa sabedoria depara-se com o sofrimento, há um movimento de compaixão, de querer aliviar, e que até tinha uma ação, não era só uma coisa de pensamento, ela agiu concordando com isso. E quando para notar, vê que a consequência desse ponto de vista do altruísmo que surgiu, das ações que fez, tiveram um contributo muito direto para a sua felicidade. E aqui temos, antes foi descrita, digamos, a causalidade do sofrimento, não é? Crenças erróneas, motivações erróneas, ações erróneas,
E aqui temos a causalidade, uma possível linha de causalidade de felicidade, que é eu vejo a realidade com mais clareza, não estou fechado numa perspectiva centrada no meu umbiguinho, estou receptivo a notar como as minhas ações para com o outro têm consequências para o outro e para mim, ajo concordante com essa interdependência e eu nem tenho que pensar isto. Porque quando há essa clareza de coração, a pessoa age, nem pensa, porque está nesse território. O seu território é viver nessa interdependência. O que me brota naturalmente é um sentido benevolente perante a vida e por isso ajuda e vai ao encontro daquilo que pode ajudar. E isso inclui o próprio, não é? Isto não é só para fora. A pessoa também olha para si com essa mesma benevolência e compassividade e age também para si e para com os outros, informado por essa sabedoria e compaixão. E por isso é que se diz que não é que a sabedoria e a compaixão são os dois fatores que levam ao despertar. E aqui o despertar é o quê? O despertar da ignorância que traz sofrimento para uma vida desperta com sabedoria e compaixão. Fez sentido o modelo? Estão comigo? E uma das coisas assim, quando à medida que fui compreendendo esta perspectiva, e eu estou aqui a colocar, estou a pegar numa perspectiva de como o Buda apresenta o caminho e colocando-a de uma forma talvez um pouco mais contemporânea do que estar a falar estar a falar no nobre caminho, o Octopus, que inclui tudo isto. Mas eu lembro-me, ao começar a debruçar-me com este modelo, ler o Bhikkhu Bodhi, que é um tradutor e um mestre budista americano, da qual ele chama a atenção como a ação física e verbal, que é algo que está a acontecer ao longo do dia, permite-nos sempre uma porta de entrada nesta causalidade da felicidade. Por vezes eu não tenho grande clareza quanto aos meus estados mentais e as minhas motivações, muito menos as crenças. Mas com um bocadinho de atenção, a pessoa pode notar como é que está a agir e como é que está a falar. Não é? Às vezes é só a posteriori, a pessoa só depois dizer, ei, o que eu fui dizer. Mas tudo bem, já é um passo na direção certa. Se começamos a cuidar da maneira como agimos, isto, por sua vez, também vai informar aquilo que nos motiva. Todo este modelo, crenças, motivações, ações, é um modelo de causalidade mútua, interdependente. Não é linear, não é crenças informam motivações que informam ações. Não, os três é mais crenças, motivações, ações e uma coisa informa a outra em qualquer direção. Por isso, quando eu cuido das minhas ações, eu posso não estar num dia particularmente bem disposto. Mas se tiver o cuidado de cumprimentar os outros com simpatia, isso já começa a inclinar a minha mente para ficar para um lado mais simpático com a vida em vez de rabugice. Enquanto que, ao contrário, se acordo rabugento e dou aso a essa rabugice na maneira como ajo e como falo, isso vai ainda acentuar mais esse tipo de motivação na minha mente. Não é? Então, é por esta razão que se diz que a conduta ética, o cultivar da sensibilidade ética na maneira como agimos e falamos, é a fundação de todo o caminho do despertar. Porque ao trabalhar, para já, é aquilo que podemos cuidar a qualquer momento praticamente do nosso dia a dia. Está muito acessível e é mais visível. Mas quando cuidamos da nossa conduta ética, seja na maneira como falamos e como agimos, isso vai condicionar a mente para motivações, elas também mais generosas, compassivas, bondosas, que por sua vez contribuem para também perspectivar a mente com mais clareza, com mais abertura. Não é? E mesmo através das nossas ações nós condicionamos todo este processo. E claro, para quem tem uma prática contemplativa, tem uma vantagem fantástica,
que em vez de estar a condicionar a consciência indiretamente, através da ação, através da fala, põe o corpo quietinho, fecha a boca e traz consciência aos próprios processos mentais. Aí a pessoa traz consciência diretamente às suas motivações. Não é? E no início da prática, a meditação, a pessoa está mesmo à mercê das suas motivações, da avidez, aversão, quero e não quero. Aquilo é um rodopio, quando dá por si está a ser levado de um lado para o outro. E mesmo com muitos anos de prática, isso também acontece por vezes, mas com um bocadinho de prática, aos poucos, a pessoa vai entendendo como não se embrulhar tanto. Vai aprendendo a não estar só a agarrar e a empurrar o tempo todo, ou perde o interesse e adormece. Com um bocadinho de prática, começa a encontrar espaço para a aceitação, começa a descobrir aquela possibilidade de afrouxar, de ir largando, começa a descobrir a liberdade que vem com um certo despojamento em relação ao que já foi, em relação ao que está para vir. Está mesmo a trabalhar diretamente nas suas motivações. E com uma mente limpa destas motivações que trazem agitação, naturalmente a compreensão se aclara. A mente vê com mais clareza. A sabedoria é mais algo que emerge quando há clareza do que necessariamente algo que ativamente podemos ir atrás. É mais, a pessoa põe-se a jeito e contempla certos aspectos da sua experiência. A pessoa põe-se a jeito de estar menos reativo e abre-se ao reconhecimento da impermanência. Mas entendem? A pessoa está a ver algo que já ali está. A pessoa não está a criar uma ideia de sabedoria, mas minha mente já não está tão turva com agitação e isso possibilita ver com mais clareza como as coisas são. E pronto, e aqui temos uma descrição do caminho, foi o que eu fiz até agora, desta relação entre crenças, motivações e ações e como estes três domínios da nossa experiência se informam mutuamente e condicionam mutuamente. E como ao trazermos consciência, começamos a poder nos inclinar mais para as causas da felicidade e diminuir a tendência a fomentar as causas da infelicidade e do sofrimento. Fez sentido o modelo? E isto é algo que nós podemos implementar, está acessível a qualquer um, não tem nada de transcendental. Isto é, tipo, devia estar no currículo, nas escolas. Estou a aprender desde pequenininho o que é que contribui para o seu bem-estar e felicidade. Em vez de estar a aprender uma quantidade de coisas que não servem para nada grande parte do tempo. Ok? Que adormeço sempre na meditação e não consigo estar consciente. Mas há aqui uma informação muito importante. É ainda a segunda aula e estou a tentar apanhar o jeito. Então, a pessoa aqui pulou para a parte da piscina mais funda e ainda não aprendeu bem a nadar. Okay? Porque se é a segunda aula de meditação e leva logo, a primeira levou com uma prática quase de 1 hora e agora leva com uma prática de 40 minutos, eu diria que é desafiante para início. Só isso, e quando apresentamos à mente um desafio maior do que aquele que ela sente capaz, a tendência é desligar. É como os putos, quando a pessoa diz agora tens de fazer o trabalho de casa, e é um trabalho de casa que o miúdo está à nora, que não faz a mínima ideia como é que aquilo se faz. Bem, se for um desses, ele fica sem energia nenhuma, só parece que vai desmaiar, cair para o lado, porque estão-lhe a pedir fazer o impossível. Então, a mente, por vezes, também ela desliga por, tipo, nem sei como é que é de lidar com isto, por um lado. Por outro, estamos genuinamente cansados. A maior parte das pessoas não está a viver de uma forma que lhe permita realmente depois trabalhar de uma forma eficaz com a sua mente. Ou seja, há tanto cansaço que depois não há energia com a qualidade e clareza necessária para a mente se manter desperta no processo contemplativo. Porque estar a adormecer na meditação, há assim algumas coisas que estão a correr muito bem. A pessoa está a conseguir largar
elementos de stress o suficiente para que a sua mente aproveite, ok, já não há tanto stress, deixa cá recuperar e desliga. E por isso é que a pessoa adormece. Então pode haver um cansaço acumulado que, se não for cuidado fora da meditação, ele vai ser cuidado durante a meditação e a pessoa adormece. Então temos aqui várias coisas. Demos um pulo grande e a mente ainda não se sente preparada para lidar com a situação, e então ela afasta-se, dissocia-se e adormece, perde o interesse, porque o desafio é demasiado. Ou adormece porque há muito cansaço. E há uma terceira, mas que normalmente não é tão presente assim no início, de a ver com a sonolência, que é, até pode ser, esta é também, a mente não está habituada a notar coisas tão subtis. Tipo, é uma seca. Notar o momento presente e a respiração, comparado com o Netflix, ou com o Insta, ou com o Facebook, que quiserem, para uma mente que está viciada em estimulação à base de dopamina, não lhe dá um shot de dopamina, ela entra em cold turkey, ela tipo entra em shutdown, não quer estar a lidar com aquilo, com o desconforto de não ter o seu shotzinho de dopamina. E isso é uma coisa que acontece muito nos tempos que correm. E isto aproxima-se da última coisa que eu ia dizer. Por vezes a mente desliga porque a vida que estamos a viver só é aceitável de viver exatamente porque não estamos a notar como é que nos sentimos e o que é que se passa. Porque se paramos para notar, aquilo é demais. E é demais e por isso a pessoa foge, adormece. Também há essa versão. Por isso, como é um principiante, eu diria que o mais provável é cansaço e estar a começar logo com práticas muito longas, que é um bocadinho desafiante demais. Por isso, a minha sugestão, fazer uma mini sesta antes da prática, pode ajudar. Fazer a meditação deitado e adormecer a meio, adormecer no início e acordar a meio e fazer só o fim, também pode ser. Tudo que é cansaço, a pessoa tem que lidar com o cansaço primeiro para depois conseguir despertar. Senão, em vez de despertar, adormece. Eu diria que é por aí. Olá, boa noite. Boa noite. Assim, o que tu disseste fez todo o sentido. Embora eu tenha. A coisa em mim ressoou de outra maneira, metabolizando de outra maneira. Que foi, no fundo, sair um bocado, transportar aquilo que nós, as condições que criamos na meditação para a vida. Uhum. Não é? Porque nós, quando estamos em meditação, cultivamos aceitar todos os hóspedes, recebê-los com carinho, com um sorriso, com ternura, com respeito. Exato. E para mim a maneira como me ressoou foi levar isso para o dia a dia, não é? Para quando não estamos em meditação, não é? E eu acho isso fantástico, não é? Porque às vezes é difícil, quando acaba a meditação, voltamos à vida real, parece que é outra vida, não é? E é fantástico esse apelo que tu acabaste de fazer, não é? Essa deixa que deixaste de transportar para o dia a dia, desde que acordamos até que nos deitamos, não é? Essa consciência, estar consciente do que está a acontecer e ter essa postura, essa atitude, não é? De bem-querer, de aceitação, de compaixão. Foi assim que eu vi a coisa. Sim, sim. E eu diria que sim, eu alinho completamente com o que estás a dizer, e normalmente quando se fala de meditação, fala-se muito dos benefícios da meditação também no dia a dia. E fico grato de teres salientado esse lado, porque nem foi tanto um lado que eu salientei desta vez. A minha ênfase estava até mais no salientar como as nossas ações e a maneira como falamos têm um impacto na nossa meditação. E claro que a nossa meditação depois vai ter um impacto na maneira como lidamos com o nosso dia a dia. E é ótimo teres ido daí sublinhar, porque realmente eu não expus tanto isso. E só para fechar este ciclo,
se trouxermos cuidado à maneira como agimos e falamos, é uma ótima maneira de trazer aquelas qualidades que foram cultivadas na meditação a informarem o nosso dia a dia. Porque não, muito do nosso dia a dia é exatamente agir e falar. Não é tanto estar sentado numa almofada quietinho calado. Nem eu passo grande parte do meu dia sentadinho e calado. Então, já que agimos e falamos, trazer consciência à maneira como agimos e falamos, para que a maneira como agimos e falamos seja informado, como tu bem disseste, pelas qualidades que cultivamos na prática meditativa. Digamos que a prática meditativa é onde é mais fácil trabalhar com a mente. E depois trazer isso para o dia a dia, para na nossa ação e fala, indiretamente, através da maneira como agimos e falamos, continuarmos a condicionar esta mente para o lado daquilo que a deixa mais feliz. Vou só partilhar uma coisa que eu tenho feito, inspirada agora um bocado naquilo que o Pedro estava a dizer. Eu, de uns meses para cá, na minha prática de meditação, criei a intenção que a minha prática me ajude o resto do dia a fazer bondade amorosa nas minhas ações, nas minhas palavras e nos meus pensamentos. E acho que isso tem tido, ajuda-me a ter uma bússola durante o dia, ou quando estou a fazer, ou quando estou para ir fazer, lembro-me dessa intenção. Isso é uma coisa que acho que pode fazer a ponte entre a prática e o dia a dia. Pelo menos eu tenho notado algumas diferenças, por isso, seguidamente daquilo que o Pedro estava a dizer. Boa. E quanto mais a pessoa cultiva essa intencionalidade, mais isso depois se manifesta, como estás a testemunhar, na maneira como age e como fala. E depois a maneira como age e como fala informa como a pessoa se sente em si e na relação com o mundo, não é? O que, por sua vez, vai ajudar a prática contemplativa. Então temos aqui um feedback positivo em termos... Então não anda aqui só às voltas, é mais uma espiral, em vez de ser só andar às voltas, é mais uma espiral boa. Se repararem, a dedicatória no fim da prática é uma maneira menos específica de dar voz ao que a Ana Relvas acabou de dizer, não é? Que esta prática, que esta vida seja em benefício de todos os seres. Mas eu gostei muito do que a Ana Relvas formulou. Queres nos dizer outra vez, Ana? Sim, que esta prática me ajuda a fazer bondade amorosa nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus pensamentos neste dia. Normalmente medito de manhã, portanto isso define a intenção para o resto do dia. E é interessante que serve também de referência, dá direcionalidade e também nos alerta quando a pessoa se está a distanciar. E isso é a tal prática de trazer sensibilidade ética à maneira como agimos e falamos. E desta forma a pessoa está a usar toda a sua vida. Tudo em si está a contribuir para a causalidade da felicidade. Desculpe, penso que ainda há uma pergunta. Boa noite a todos. Penso que há uma pergunta no chat. Obrigado, vou lá ver. Então, as situações de depressão, grande tristeza, poderão ter como causa crenças erradas? Em parte, sim. Só o cuidado aqui do erradas, eu não sei porque, só tendo aí, vou também dar no mesmo. Chamo-as erróneas, mais do que erradas, mas é a mesma coisa. O que é que eu estou a querer aqui evitar? Elas não são erradas no sentido em que há qualquer coisa de errado, de mau com a pessoa. O que elas são perspectivas que não estão a ajudar a aclarar a experiência, não estão a ajudar a compreender a causalidade do sofrimento em que a pessoa está e como a pessoa não está a conseguir entender a causalidade desse sofrimento, não sabe como cessar, diminuir esse sofrimento. Então há no processo de depressão, onde por exemplo, o mindfulness focado mais direcionado para lidar, nem é tanto com a depressão, mas é com a reocorrência,
o que a pessoa está a fazer é, quando não está em momentos tão tristes, tão depressivos, aproveita essas brechas assim de maior clareza, exatamente para aumentar a sua capacidade de tomada de consciência. Para quê? Para quando os fatores que levam à depressão estão no início a surgir, a pessoa sabe identificá-los. Sabe reconhecer, ok, este é aquele caminho muito percorrido, que se eu vou por aí, vai dar àquele lugar de sofrimento. Então a pessoa vai ficando cada vez mais clara quais são as causas que contribuem para aquele estado depressivo. Porque o estado depressivo é um estado, é um hóspede, não é quem a pessoa é. Claro que quando nos damos por nós uma depressão crónica, às tantas a pessoa já pensa, a sua sensação é que eu sou assim. Mas não, há ali um conjunto, e não é só de crenças. Há crenças, hábitos mentais, o nosso cérebro tem esta coisa incrível de plasticidade, que quanto mais certos percursos são percorridos, maior a tendência a acontecerem outra vez. Por isso, a pessoa pode ter tido realmente uma situação de grande tristeza e aos poucos associar outros aspectos da sua vida que começam a levar a esse mesmo lugar de tristeza, e às tantas várias coisas o deixam triste. Mas tudo isso, repararmos, há aqui um processo de não consciência, de, entre aspas, ignorância, no sentido de não ver com clareza, que está a contribuir para o processo depressivo. Por isso, muito do trabalho, não fiz imenso, mas o que tenho trabalhado com grupos com depressão, muito do processo é de ajudar a pessoa a reconhecer a sua capacidade de ganhar espaço de perspectiva em relação à sua experiência, não estar tão identificada com os seus sintomas de depressão. Não é que eles não estão lá, mas o poder notar que isso é um aspecto da sua experiência, não é a totalidade. Então aqui é um ganho de perspectiva, e à medida que a pessoa começa a ganhar perspectiva e está menos reativa, ou seja, vai menos com tanta facilidade para o lado da depressão, a coisa começa a ganhar espaço e mais lucidez e clareza. E pronto, por vezes é um processo longo, mas é um processo que o fator-chave, que é uma certa inconsciência quanto à causalidade daquele sofrimento, quando trazemos consciência, o facto de darmos a pôr consciência onde antes predominava a inconsciência, começa a mudar os resultados. Não é possível mudarmos as causas e não mudarmos os resultados. Então, quando trazemos consciência onde predomina inconsciência, o resultado tem que mudar, a depressão começa a aliviar. Agora, pode dar trabalho, especialmente quando são padrões que foram muito vincados. Tudo bom, fiquem bem, bem-haja, que estejam bem, sejam felizes.